Neste vídeo nós vamos resolver 4 questões sobre área. Esse daqui, essa questão primeira, que você precisa saber a altura, base e a base também, tem que calcular. E nós vamos usar trigonometria. Aqui também nós temos a base, mas não temos a altura nesse paralelogramo. Essa daqui nós vamos aplicar uma fórmula, apenas uma fórmula, que não é a fórmula de base vezes altura, você pode resolver por base vezes altura também, divide por 2, que é um triângulo. E essa outra aqui, que é uma outra fórmula, que você tem dois lados e mais um ângulo, tá? Então são 4 questões. Bom, se você tiver dificuldades em, por exemplo, razão e proporção, por exemplo, na equação, na primeira questão, você vai precisar de razão e proporção. Eu te indico o curso O Mínimo de Matemática, onde você vai encontrar razão e proporção, divisão por números naturais, equações do primeiro grau, equação do segundo grau, ou seja, o mínimo de matemática para você entender as aulas. Então, bora para as questões. Qual a área do retângulo? O retângulo, para nós acharmos a área do retângulo, a fórmula, área do retângulo. Como é que eu consigo? Poxa, ficou até um... Área do retângulo. Aí nós pegamos a base e multiplicamos pela altura, que geralmente é simbolizado pelo H. A altura. Tá? O símbolo é o H. Então, a base, a gente pega a base, vou botar aqui base, e colocamos pela altura que nós vamos colocar H, tá? Bom, só que nós não temos nem a base nem a altura. As duas informações obtidas aqui são um ângulo de 30 e isso aqui é uma diagonal que mede 12. Vai de um vértice ao outro, o nome é diagonal. E essa diagonal, que é 12, ela faz parte de um triângulo retângulo, onde aqui tem um ângulo 90 graus, e quem forma o ângulo de 90 graus, que é o H da altura, e a base, o B, os dois que formam são chamados de catetos, aqui ó, que estão no canto. No canto aqui do ângulo 90 graus, catetos. E o outro lado do triângulo retângulo, hipotenusa, que também se escreve com H também. Aliás, a altura se escreve com A, hipotenusa se escreve com H. E a altura é com A, o símbolo que é H, tá? Ok. Temos um triângulo retângulo. E quando nós temos um lado, eu tenho um lado 12 e um ângulo, eu posso achar qualquer outro lado por trigonometria. Então veja bem que eu não tenho aqui, ó, eu não tenho H, não tenho. E não tenho também a base, nenhum dos dois. Eu só tenho o ângulo e a hipotenusa, que é um lado do triângulo. Quando eu tenho um lado do triângulo e um ângulo, eu posso achar os outros dois pelas fórmulas trigonométricas. Então, para achar a área nesse problema, nós vamos ter que usar a trigonometria. Então, veja bem, na trigonometria, eu estou com o ângulo 30. O cateto que fica ao lado do ângulo, que forma o ângulo, é chamado de adjacente. Então, eu vou escrever aqui que a base ela é o CA, cateto adjacente. Como o ângulo aqui é de 30, ele está aqui, o outro cateto ele é chamado de cateto oposto, CO. Ele está oposto ao ângulo 30 graus, está na frente. E o cateto que forma o ângulo de 30 é o cateto adjacente. O 12, não precisamos falar que é a hipotenusa. Eu não vou botar o H na hipotenusa porque vai confundir com a altura. Então, mas esse 12 é a hipotenusa. Então, veja bem, toda vez que eu tenho um cateto oposto sobre uma hipotenusa, e no caso eu vou botar a hipotenusa 12, tá? Por quê? Porque a altura aqui, nesse problema, tem a altura que eu simbolizei com H. Cateto oposto e hipotenusa, eu poderia colocar um H maiúsculo, né?
Então eu vou colocar aqui, ó, H maiúsculo. Tá? A hipotenusa é o H maiúsculo. Toda vez que eu tenho um H maiúsculo, um cateto oposto e uma hipotenusa, essa fração ou relação recebe o nome de seno, e é o seno do ângulo em questão, que é o ângulo 30. Tá? Seno de 30. Bom, o cateto oposto é o Hzinho da altura. A hipotenusa é 12. O seno de 30, eu tenho que usar uma tabela e consultar na tabela, que é meio, tá? Logo, eu consigo achar aqui o H facilmente. É só multiplicar 2 vezes H é igual a 12 vezes 1, que é 12. Qual o número que eu multiplico por 2 e dá 12? É o 6. Então, a altura, eu já sei que é 6. Falta agora achar a base, para poder achar a área desse retângulo. A base é o cateto adjacente. Se a base é o cateto adjacente, toda vez numa relação de trigonometria que eu tenho o cateto adjacente e a hipotenusa, eu chamo hipotenusa H maiúsculo. Eu chamo essa relação de cosseno. Bom, o cateto adjacente é quem? É a base, que eu vou chamar de B. A hipotenusa eu sei que é 12. Aí eu tenho que olhar na tabela quanto é o cosseno de 30. O cosseno de 30 é raiz de 3 sobre 2. Pronto. Agora ficou fácil. Por quê? Vamos multiplicar cruzado. B vezes 2 é 2 vezes B, 2B. E 12 raiz de 3, eu não posso multiplicar o 12 com 3, porque o 12 está fora e o 3 está dentro do radical. Então fica é só juntar 12 e 3. Simplificando aqui, 12 dividido por 2, desse lado fica o 6. Então ficou 6 raiz de 3. Essa é a base. Bom, se eu tenho a base e tenho a altura, eu consigo achar a área do retângulo. A área do retângulo é base vezes altura. A área do retângulo é igual a 6 raiz de 3, que é isso aqui, vezes a altura, que é 6. 6 vezes 6, eu não posso multiplicar com o 3 que está dentro. 6 vezes 6, 36, raiz de 3, que é a área. Então, resposta: 36 raiz de 3, como botou aqui o 12 centímetros, e a área, centímetro quadrado. Qual a área do paralelogramo? A área do paralelogramo é a mesma fórmula da área do retângulo. Ou seja, é a base vezes a altura. Porque, na verdade, o paralelogramo é um retângulo que inclinou. Nesse caso aqui, ele inclinou para a direita. Ok. Só que nós temos a base, que é 8, e não temos a altura desse paralelogramo. Então, eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou traçar uma altura aqui de tal forma que eu faça um triângulo retângulo em que um dos lados desse triângulo é a altura
do paralelogramo, que eu chamei aqui de H. Então aqui eu fiquei com triângulo retângulo, aqui são catetos, aqui eu tenho um ângulo de 60 graus, e na perspectiva do ângulo de 60 graus, eu tenho um cateto aqui do lado dele. Então esse cateto aqui nós chamamos de adjacente. O outro nós chamamos de cateto oposto. E é justamente ele que nós queremos encontrar, o cateto oposto. Por quê? Porque nós vamos multiplicar com o 8, que é a base do paralelogramo. 8 vezes a altura, base vezes a altura, é a área. Então veja bem, eu quero achar o H, que é o cateto oposto, e eu tenho a hipotenusa, que eu vou chamar de H maiúsculo, que é 6. H maiúsculo é a hipotenusa. Toda vez que eu quero achar o cateto oposto, e eu tenho a hipotenusa que é 6. Isso, cateto oposto e hipotenusa, é o seno. Ora, o cateto oposto é o que eu quero encontrar, que na verdade é a altura, né? Então, vou botar até a altura, que é o H minúsculo. H minúsculo. A altura do paralelogramo é o cateto oposto. O H maiúsculo é a hipotenusa, é 6. O seno de 60, olhando na tabela, é raiz de 3 sobre 2. Multiplicando no cruzado, H vezes 2 é 2 vezes H. 6 vezes raiz de 3, eu não posso multiplicar o 6 com 3. Então, junto 6 vezes raiz de 3. Cortando, fica 6 dividido por 2 dá 3. 3 raiz de 3. Então eu achei a altura, mas a pergunta não é achar a altura. Qual é a altura do paralelogramo? Sim, qual é a área? A área, a fórmula é essa fórmula aqui. Então eu vou pegar essa fórmula. E aí eu vou substituir. No lugar do B, que é a base, eu escrevo 8. Porque a base é 8. Então aqui eu vou escrever 8. Porque a base é 8. E no lugar do H, eu vou botar no lugar do H, eu vou escrever 3 raiz de 3. Ora, 8 eu multiplico pelo 3, dá 24. 8 vezes 3, 24. E sobrou aqui o raiz de 3. 24 raiz de 3. Como é a área e está em centímetro, centímetro quadrado. Então, a área do paralelogramo é igual a 24 raiz de 3, certo? Resposta: 24 raiz de 3 centímetros quadrados. Qual a área do triângulo? O triângulo é um triângulo com os lados iguais, é um triângulo equilátero. E nesses casos, a melhor maneira de achar a área é usando a fórmula. A área do triângulo é igual a L ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. Porque é um triângulo equilátero onde nós conhecemos o lado dele. E o lado do triângulo é 6. Então, é 6 ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. Então, a área do triângulo vai ser igual a 36 raiz de 3 sobre 4.
36 dividido por 4 é 9. Então, resposta, 9 raiz de 3 centímetros quadrados. Se você não soubesse essa fórmula, você poderia fazer pela fórmula mais tradicional, que é base vezes altura. Então, você teria que traçar uma altura, um triângulo equilátero, e por Pitágoras, você descobriria o valor da altura, que é o H. Porque esse pedaço aqui do triângulo seria igual a 3, é um triângulo retângulo, então você poderia usar o teorema de Pitágoras, que seria 6 ao quadrado, 6 ao quadrado é igual a h ao quadrado mais 3 ao quadrado. Então, poderia fazer isso. E depois de achar a altura, multiplicaria pelo 6, que é a base. Base vezes altura sobre 2. Qual a área do triângulo? Esse triângulo ele tem dois lados e o ângulo entre eles. Nesses casos, a maneira mais rápida é você usar a fórmula. Você pega o primeiro lado, multiplica pelo segundo e multiplica pelo seno do ângulo, que eu vou dizer que é alfa. E divide por 2. Então, nesse triângulo, o primeiro lado a gente diz que é 6, o segundo lado, 8, multiplica pelo seno do ângulo, que nesse problema o ângulo é 45. Aqui, ó. E divide por 2. Então, substituindo, 6 vezes 8, 48. Seno de 45 é raiz de 2 sobre 2. Isso divide por 2. Então, como os dois denominadores, a gente multiplica os dois denominadores. No caso, os dois denominadores é 2. Então, nesse caso, vai ficar os dois denominadores aqui, ó, 2. 2 e 2. Então, o denominador é 4. Então, ficou 48 raiz de 2 dividido por 4. Então, ficou assim, 48 dividido por 4 é 12. Ficou 12 raiz de 2. Então, resposta, 12 raiz de 2 centímetros quadrados. Gostou do vídeo? Deixe seu like, inscreva-se no canal Matemática com o Malvadão.